o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu-nos João. Capítulo de número 11. Você vai ler comigo o versículo 11. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Capítulo de número 11, versículo de número 11, diz a palavra: tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando-lhes: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Oh, glória a Deus. Pai Santo, Pai querido, abre-nos a porta da palavra, conceda-nos da tua parte o poder da mensagem. Espírito Santo, meu amigo, em nome de Jesus, te move agora. Oh, oh, aleluia, te move. Oh, aleluia, convence do pecado, da justiça e do juízo. E age em nosso meio, ó Senhor. Envia a tua palavra, que ela cumpra a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita em nossas vidas. Em nome de Jesus. Queridos, nessa manhã, temos a oportunidade de retomar aquela ministração que nós começamos já há algumas semanas, falando acerca de uma das personagens mais destacadas no ministério de Jesus, embora só apareça e seja mencionada em 3 ocasiões, mas nessas 3 ocasiões, essa personagem, ela manifesta um comportamento que a diferencia entre todos os seguidores de Jesus. Eu te falo de Maria de Betânia. E através dessas 3 oportunidades em que essa mulher, ela tem o seu registro feito, o seu registro da sua interação na presença do Senhor, eu quero extrair algumas lições para as nossas vidas. Já temos ministrado na sua primeira ocasião de contato com Jesus, lá no Evangelho do Senhor segundo Lucas, lá no capítulo 10. E hoje, dou prosseguimento à segunda ocasião em que esta mulher terá a oportunidade de ter menção ao seu nome nos evangelhos, justamente no Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo de número 11. E quero meditar com você. Medite comigo na palavra. Queridos, Jesus, ele, no desenvolvimento do seu ministério, fez amizade com a família de Marta, de Maria de Betânia e Lázaro, seu irmão. Jesus, ele ocasionalmente, por ocasião das ocasiões festivas, ocasiões de celebração, ele costumava estar em Jerusalém. E como Betânia era muito próxima de Jerusalém, Jesus, ele sempre que passava por ali, e querendo estar mais distante lá de Jerusalém, daqueles dias festivos, Jesus tinha hospedagem na casa de Marta, hospedagem na casa de Lázaro e de Maria de Betânia. Esses 3 irmãos que se aproximaram de Jesus e fizeram uma amizade muito especial com o Senhor Jesus Cristo. Nesta ocasião aqui, passados alguns anos, desde que Jesus esteve pela primeira vez na casa de Maria de Betânia, naquela ocasião em que ela aproveita de forma indelével e muito especial a presença do Senhor Jesus Cristo. De maneira inefável, ela absorve a palavra do Senhor, ela se delicia com o Evangelho, ela fica embevecida com a presença de Jesus, e ela, sem perceber, vai aos pés de Jesus e vai ali para aprender. E ela aprende lições maravilhosas, de tal forma que naquela ocasião, naquela família, foi que mais aproveitou a presença de Jesus. Nós meditamos acerca daquele contexto em que inicia aquela amizade. Agora, Jesus, ele vai desenvolvendo o seu ministério. E no começo desse capítulo, meditamos na outra oportunidade, acerca da enfermidade que havia acometido a Lázaro. E as irmãs mandam avisar Jesus
que aquele a quem amas está enfermo. E Jesus, ele diz de modo muito claro, no versículo 4, ao saber do ocorrido, disse Jesus, essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Olha, Jesus, ele viu aquela enfermidade, ele sabia a gravidade daquela enfermidade, mas ainda que aquela enfermidade fosse grave, fosse mortal, Jesus, ele tem que ter o controle de todas as coisas. Jesus que é soberano sobre todas as coisas, Jesus que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele tem a última palavra em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância. E assim eu já ministro para a tua vida esta palavra de Deus dizendo, ainda que a tua situação possa ser gravíssima, ainda que você possa estar vivendo a situação limite, eu quero que você entenda uma coisa, a última palavra é o Senhor Jesus quem tem a pronunciar. Oh, aleluia! Ainda que alguém tenha um decreto médico dizendo é incurável, ainda que alguém tenha um decreto médico declarando está além das nossas possibilidades de tratamento, eu quero te dizer da parte do Senhor que Jesus tem a última palavra. Está escrito, Ele é o Deus que perdoa todos os teus pecados, ou seja, Ele é o Deus que te salva. A maior das enfermidades é a espiritual, é a do pecado, mas essa enfermidade, ela cessa, oh aleluia, com o agir de Deus sobre a tua vida, com a purificação no sangue de Jesus. Ele é o Deus que te perdoa todos os teus pecados, mas a obra que Ele faz é completa. Ele é o Deus que cura todas as tuas enfermidades. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Assim declara o salmista, falando que Ele é o nosso Rofé, Ele é o médico por excelência, Ele é o médico dos médicos, nada escapa ao seu controle. Amados, a partir do versículo 5, diz a palavra, e Jesus amava Marta, a irmã dela e a Lázaro. Olha, Jesus tinha um amor por essa família muito especial. Por isso que João, ele faz questão de declarar, e Jesus amava Marta, a irmã dela e a Lázaro. E eu quero te dizer que Jesus não só amava Marta, não só amava a irmã dela, Maria de Betânia, e não só amava a Lázaro, mas eu quero te afirmar que Jesus te ama. Oh, aleluia, que Ele te ama. João 3,16 afirma, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que toda aquela que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Receba na tua alma agora e no teu coração este amor, o amor de Deus. Sinta o amor de Deus por você, sinta o amor de Deus pela tua vida. Aquele que te formou, como diz o salmista, aquele que te urdiu no ventre da tua mãe, aquele que te viu no oculto, lá no ventre da tua mãe, que te deu forma, que deu forma aos teus olhos, deu forma ao teu coração, deu forma à tua mente, aquele que formou as tuas mãos, os teus pés, aquele que te deu, oh aleluia, a forma que você possui e tem, aquele que sonhou com você, aquele que sonhou com as tuas feições, o Deus Todo-Poderoso, o teu Criador, aquele que te escreveu lá no ventre da tua mãe, como um poema, como uma poemia, obra das suas mãos. Este Deus te ama, Ele te ama. Tenha esta convicção, o Senhor te ama. Oh, aleluia! Bendito seja o Senhor nosso Deus. Ele amava Marta, Ele amava Maria de Betânia, Ele amava Lázaro e Ele te ama. A palavra de Deus nos diz em Romanos que o Deus, falando do Senhor, aquele que nem mesmo a seu Filho poupou,
Como? A pergunta feita pelo apóstolo Paulo. Como diante disso Ele não nos dará, juntamente com Ele, todas as demais coisas? Aquele que não nos negou o seu próprio Filho, a quem tanto ama, como, diz o apóstolo Paulo, juntamente com o seu Filho, não nos dará todas as demais coisas. No capítulo 8 de Romanos, Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele faz algumas indagações interessantes. Ele diz: o que poderá nos separar do amor de Deus? Será a fome? Será a espada? Será a enfermidade? Serão as circunstâncias adversas da vida? Paulo diz: mas em todas essas coisas, ele tem uma convicção quando ele declara: somos mais que vencedores por causa deste Deus que nos amou. Ele diz: o que nos separará do seu amor? Será o presente, será o futuro, será a vida, será a morte, serão principados e potestades, será a altura, será a profundidade. Ele diz: olha, nenhuma outra criatura, ele afirma, nada, oh glória, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus diz, na primeira ocasião em que esteve na casa de Marta, Maria e Lázaro, que Maria, ao aproximar-se de Jesus, ao ir aos pés de Jesus, no desejo de conhecer mais de Jesus, ao iniciar um relacionamento com Jesus, ela escolheu a coisa mais importante e necessária. E disse o Senhor: e isso não lhe será tirado. Isso não pode ser tirado mais dela. Querido, deixa eu dizer algo de Deus para você. Você que se aproxima do Senhor, você que tem se aproximado do Senhor, você que tem constituído Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador. Você que tem feito de Jesus o Senhor da tua vida, o Senhor da tua história, o Senhor da tua casa. Olha, nada poderá te roubar este tesouro. Nada poderá te roubar esta pérola de grande valor. Você que está no reino de Deus, isso não poderá mais te ser tirado. Nem potestade, nem principado, nem forças tenebrosas, nem problemas, nem circunstâncias. Nada poderá te arrancar dos braços do Deus que tem te recebido. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Nada poderá te tirar da presença do Senhor, do amor do Senhor, aquele que está no recôndito do leão. Oh, como diz o salmista, na toca do leão, aquele que se agarra com o Senhor, aquele que está envolvido com o Senhor, quem poderá tocar? Ele diz: tu és a menina dos teus olhos, eu tenho o teu nome escrito nas palmas das minhas mãos. Filho de Deus, filha de Deus, ninguém pode te separar do amor de Deus. Oh, aleluia! Nem circunstâncias, nem adversários, nem problemas. Só tem uma coisa que pode te afastar de Deus, é você mesmo. O filho pródigo, ele estava na casa do pai, o pai o amava, ele vivia sempre com o pai, ele acordava com o pai, ele dormia no aconchego do pai, ele era protegido pelo pai, ele tinha o cuidado do pai, o amor do pai. Esse menino era cuidado pelo pai, mas um dia esse menino tomou uma decisão nefasta. Ele começou a pensar em uma vida fora da presença do seu pai. Ele começou a pensar em uma forma de vida diferente daquela que ele sempre conheceu, fora da presença do pai, fora do calor da casa e do carinho e cuidado do seu pai. E chegando ao pai, ele era menino, ele não tinha muito juízo, mas ele fez ao pai um pedido, e ele tinha o direito de pensar na sua vida, ele tinha o direito e possibilidade de pensar nos seus caminhos e nos seus próprios sonhos. E por isso ele vai ao pai e diz: pai, me dá a parte da herança,
a parte da herança que terei direito quando o senhor morrer, mas eu quero agora. Sabe, isso é uma inversão. Ele não tinha direito a herança alguma, o pai estava vivo. E ele faz um pedido que vai de encontro até a lei e a possibilidade jurídica e legal. Me dá a parte da herança a que tenho direito. Ele não tinha direito, mas olha como o pai o amava. Olha como o pai é generoso. Ele não negou ao filho. Ele não queria o filho perto dele forçado. Ele não queria o filho perto dele por uma obrigação familiar. Ele não queria o filho perto dele triste. Ele não queria o filho perto dele sem prazer em estar na sua presença. E isso para o pai era mais importante do que bens, do que coisas que o filho podia ter adquirido através desse relacionamento com o Senhor. Olha, para o pai o importante não era a prata, o importante não era o ouro, não era propriedades nem bens, mas o prazer de ter o filho perto dele e que o filho tivesse alegria e desfrutasse da sua presença e desfrutasse de uma comunhão com o Senhor, seu pai. Mas aquele menino, ele havia mostrado ao pai que ele já não tinha prazer em estar na casa, ele não tinha mais prazer naquela conversa que ele tinha com o pai ao jantar, que ele tinha com o pai ao almoçar, que ele tinha com o pai no café da manhã, que no decurso do dia ele podia estar perto do pai, conversar com o pai, aprender com o pai, caminhar com o pai, desfrutar a presença do pai. Ele estava enfastiado dessa vida, oh meu Deus, e por isso, sonhando com uma vida melhor que essa, a palavra de Deus nos diz ali em Provérbios que há caminhos, há ideias, há miragens, há visões que para o homem parecem as melhores coisas da vida. Mas o fim deles, diz a palavra, são caminhos de morte, são caminhos de perdição. Aquele menino, ele tinha uma visão, mas aquela visão era uma miragem. Mas o pai, que não queria tê-lo obrigado na sua casa, diz ao Senhor que o pai o atendeu e liberou a herança, e liberou os recursos materiais que ele tanto queria, para então afastar-se do pai. Aquele menino não foi embora de imediato. Ele recebeu o dinheiro, ele recebeu a prata, ele recebeu o ouro, e ele ainda continuou uns dias na casa do pai, mas ele não pensava em outra coisa que não ir embora. Quando estava ali abençoado pelo pai, quando ele estava ali de posse de recursos materiais, quando ele tinha pedido ao pai e o pai o ouviu e o atendeu, ele não pensava em outra coisa que não na primeira oportunidade para ir embora, para sair da presença do pai. E assim ele fez e faz e se retira da casa do pai e sai da presença do pai que tanto o amava, da casa do pai que com ele queria ter um relacionamento verdadeiro, profundo e sincero, mas ele não queria mais esse relacionamento e ele sai, ele se afasta da casa do pai, e se afastando da casa do pai, dissipa tudo quanto o pai lhe deu, dissipa tudo quanto o pai havia colocado em suas mãos. Ele desperdiça a sua herança, ele desperdiça o galardão que o pai tinha lhe dado, e ele vai de mal a pior. E quando a crise chega, porque olha, o mundo é assim, ele tem aflições, o mundo é assim, ele tem dificuldades, o mundo é assim, ele tem espinhos e ele tem abrolhos, é verdade. O caminho largo, ele é cheio também de pedregulhos. O caminho largo, ele é cheio de espinhos. O caminho largo, ele pode ser largo, mas ele é largo também de sofrimentos. Ele é largo também de dificuldades. Ele é largo também de situações de crise. E aquele menino, ele se viu em crise, mas diferente de qualquer outra crise que ele pudesse ter enfrentado na vida. Agora, ele vive uma crise, mas o pai não está perto. Ele está vivendo uma crise, mas o pai está distante, porque ele se afastou do pai. Ele vive uma crise, mas ele não está debaixo da proteção do pai, no esconderijo do pai, na sombra do pai, nos cuidados do pai, porque ele escolheu se afastar do pai. Ele não deseja estar na presença do pai. Quando a crise lhe assalta, ele está só. Quando a crise chega, ele é pego pela crise e ele não tem mais o cuidado do pai com ele, porque ele havia
aberto mão dessa presença, dessa comunhão, de viver perto do seu pai. E ele vai viver a crise sozinho, solitário, sabe? E vivendo essa crise, vivendo essa situação, ele não pode dizer como aquela ovelha que diz ainda que eu ande pelo vale escuro, eu ande pelo vale tenebroso da sombra da morte. Ele não pode dizer não temerei o mal, porque tu estás comigo. Era o contrário, ele tinha mesmo era que temer o mal, porque verdadeiramente ele estava só. O pai o amava, o pai tinha por ele cuidado, carinho, mas ele não queria estar perto do pai, ele não queria a proteção do pai, ele queria estar distante do pai. Ele vai de mal a pior, e ele fica em uma situação na qual ele não tem mais recursos para comer, na qual ele não tem recursos para ter abrigo, e vai em busca de trabalho, ele vai em busca de alguém que lhe dê uma oportunidade, e o trabalho que lhe é dado é cuidar dos porcos, para aquela cultura na qual Jesus conta esta ilustração. Cuidar de porcos era algo terrível. Para um judeu, porco, ele era um animal imundo. Cuidar de um animal imundo era algo terrível. E aquele menino se vê cuidando de porcos, e ali cuidando de porcos ele tem fome. E que fome era aquela? Que ele desejava comer o alimento dado aos porcos, e ele estando ali fedido, ele estando ali maltrapilho, as roupas rotas, ele cai em si, e ele começa a se lembrar como era bom na casa do pai. Haviam crises que assolavam a nossa vida, haviam situações adversas que vinham sobre a nossa vida, mas nós podíamos olhar para o pai, nós contávamos com o pai me amava, o pai me protegia, o pai cuidava de mim, o pai tinha um carinho especial por mim, eu podia sempre contar com o pai. E ele diz: eu aqui agora padeço. Eu aqui padeço na solidão, eu aqui padeço de fome. E ele se lembra na casa do pai. Até o mais humilde servo na casa do pai, até o mais humilde trabalhador, ele tem fartura, ele tem uma mesa posta, ele tem alimento nessa mesa, ele é cuidado pelo pai. Ele não é filho do pai, ele é só um trabalhador na casa do pai, mas o pai ainda assim cuida dele. Aquele menino diz: eu pequei. Ele cai em si e ele percebe: eu fui em busca de uma miragem, eu fui em busca de um sonho, mas não era um sonho, era uma miragem. Eu tomei caminhos que a mim pareciam tão bons, mas eu descobri que o meu caminho, o caminho que eu escolhi por mim mesmo, são caminhos de morte. Ele cai em si e ele pensa: eu fui sábio aos meus próprios olhos, eu não ouvi o conselho do pai, eu não atentei para as orientações do meu pai, e por isso eu estou aqui. Mas ele, mesmo naquela situação, mesmo naquela condição em que ele estava, sabe, mesmo distante do pai, mas ele podia estar distante geograficamente do pai, mas ele não estava distante do amor do pai. O pai nunca deixou de amá-lo, o pai nunca deixou de desejar que ele caísse em si, e por sua própria vontade volitiva, ele tomasse a decisão de voltar à casa do pai, de tornar a presença do pai, ou de outra vez ter este amor, este carinho do pai para com a sua vida. Sabe, esse menino, essa criança, este menino de pouco juízo, ele cai em si. Aquela experiência amarga, ela tem ensino para ele. Aquela experiência difícil, ela produz nele uma atitude diferente. Ela produz nele uma experiência que ele não tinha. E diante daquela experiência, ele podia dar cabo da própria vida. Ele podia desistir de tudo e dizer: eu fracassei, eu decepcionei o meu pai, eu decepcionei a mim mesmo. Ele podia dar cabo da própria vida, mas ele toma uma atitude diferente. Ele diz: olha, pode ser que eu tenha errado, pode ser que eu tenha feito tudo da forma errada, pode ser que eu tenha desagradado o meu pai, eu tomei o caminho errado, mas tem uma coisa, tem uma certeza: o meu pai ainda me ama, o meu pai ainda me ama, o meu pai ainda me ama. Oh, aleluia! O teu pai não deixou de te amar. O teu pai jamais vai deixar de te amar.
Aleluia. Apesar de estar distante, você pode estar distante da presença, distante da comunhão. Você pode ter tomado caminhos que te levaram para fora da vontade do Pai. Mas o Pai não deixou de te amar. Ele jamais vai deixar de te amar. Jesus amava a Marta. Jesus amava a Maria de Betânia, irmã de Marta. E amava a Lázaro. E eu te afirmo, Ele te ama. Ele também te ama. E a palavra diz: nada poderá te separar do amor de Deus. Nem o pecado faz Deus te amar menos, nem a rebeldia fará Deus te amar menos, ou aleluia, nem atitudes erradas fará Deus te amar menos. Nada fará o Senhor deixar de te amar. Aleluia, oh glória. E aquele menino, ele lembra: eu posso ter feito tudo errado, mas eu sei uma coisa, o meu Pai ainda me ama. Eu vou me levantar. Eu não vou tirar a minha vida, eu não vou dar cabo da minha própria vida, mas eu vou voltar à casa do Pai. E quando eu voltar à casa do Pai, apesar de estar sujo, apesar de estar maltrapilho, apesar de estar fedido, apesar de ter desobedecido, apesar de ter feito tudo errado, de ter desagradado o Pai, apesar de um dia ter me enfastiado da comunhão que eu tinha com o Pai, ter me enfastiado do alimento que tinha na casa do Pai, do aconchego que tinha na casa do Pai, ter me deixado enredar por uma miragem deste mundo, eu vou voltar à casa do Pai. E eu sei, Ele ainda vai me ouvir. Eu sei que eu vou falar e Ele vai me ouvir. Eu sei que eu vou falar com Ele e Ele vai me contemplar. E eu vou dizer a Ele o que eu fiz de errado. Eu vou admitir para Ele os meus erros. Eu vou admitir para Ele as minhas falhas. Eu vou admitir para Ele tudo que eu fiz que o desagradou. E eu lhe direi: Pai, eu pequei. E o que é pecar? É errar o alvo. E o que é pecar? É tentar, mas errar. O que é pecar? É tentar um caminho para a vida, uma vida feliz, uma vida abundante, e não saber este caminho, e tomar um caminho que, apesar de prometer felicidade, não tem felicidade nele. Apesar de prometer prosperidade, não tem prosperidade nele. Apesar de prometer paz, não tem paz nele. É uma falsa paz, é uma falsa alegria. Nada preenche o interior, há um vazio lá dentro que permanece. Isso é errar o alvo. Eu errei o alvo. Eu vou dizer: Pai, eu pequei contra os céus, pequei perante Ti. Eu não sou digno, Pai. Eu não sou digno de ser Teu filho, nem de ser chamado Teu filho, nem de ser mencionado como Teu filho. Eu não mereço, eu não tenho mais direito. Eu me arvorei em um direito que eu nunca possuí. Eu me arvorei em tomar aquilo que o Senhor tinha para me dar antes da hora, antes do momento adequado. Eu me arvorei, é um direito que eu nunca possuí, mas eu usei da minha vontade que o Senhor tanto respeita, eu usei do meu arbítrio que o Senhor tanto respeita, e eu disse: eu não quero mais estar na Tua presença, eu não quero mais obedecer às Tuas ordens, eu não quero mais viver debaixo do Teu teto, eu quero viver a minha própria vida, eu quero fazer as minhas próprias escolhas, conforme a minha própria vontade. Pai, mas eu pequei contra os céus perante Ti. Eu não mereço ser recebido como filho, mas me trata como empregado, me trata como um trabalhador na Tua fazenda, na Tua propriedade. Me dá um lugar perto do Senhor, me dá um lugar onde eu possa trabalhar, me dá um lugar onde eu possa laborar, mas perto do Senhor. Eu quero estar perto do Senhor. Eu errei, Pai, oh glória, oh aleluia. E quando aquele moço toma o caminho de volta, o Pai, ele já olhava o caminho, ele já observava o caminho. Quando aquele moço tomou o caminho, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou
a vida. Quando aquele moço tomou o caminho da casa do Pai, o caminho da presença do Pai, ninguém vem ao Pai senão pelo caminho. Quando aquele menino decidiu tomar o caminho em direção à casa do Pai, ele estava andando no caminho da vida, ele estava saindo da morte para a vida, ele estava saindo do engano para a verdade que transforma, a verdade que liberta. Ele estava saindo de uma vida de fracasso para viver uma vida abundante. Ele estava no caminho certo, e o Pai olhava e vê aquela penumbra, aquele vulto. O Pai olha à distância, e pela maneira de andar, não sei, pela maneira de se mover, não sei, o Pai olhou e disse: é o meu filho. Oh, não parece, não tem mais a mesma aparência, o rosto está vincado, os olhos estão fundos. Não é aquele meu filho que saiu, não é a mesma aparência do que saiu, não tem a mesma alegria do que saiu, não tem o mesmo brilho nos olhos do que saiu, mas é o meu filho, é o meu filho, é o meu filho, é o meu filho que eu amo, é o meu filho que eu nunca deixei de amar, é o meu filho. E aquele menino foi se aproximando do Pai, e o Pai, foi se aproximando dele. Quando você caminha no caminho, quando você vai na direção do Pai, o Pai vai na tua direção. O caminho é encurtado, o caminho fica menor. Você dá um passo e o Pai já deu 10. Você dá outro passinho e o Pai já deu 20 passos na tua direção. E quando aquele menino vê o Pai, ele se prostra diante do Pai, ele derrama lágrimas na presença do Pai, ele sente no olhar do Pai que o Pai nunca deixou de amá-lo. Ele percebe: esse meu Pai nunca deixou de me amar, esse meu Pai nunca deixou de desejar que eu estivesse perto dele, que eu estivesse em comunhão com ele, que eu tivesse essa amizade contínua com ele, que o meu amor fosse inteiro para com ele. Ele diz: eu pequei, Pai. Pai, eu pequei, eu errei, eu estava errado, e eu errei, Pai, eu te decepcionei, mas Pai, me recebe, não como filho. Eu não sou digno de ser filho, eu não tenho direito de sentar mais na tua mesa, eu não tenho direito de estar na tua presença, mas me recebe como um dos teus trabalhadores, me recebe como empregado na tua casa, me recebe como um trabalhador na tua propriedade, Pai, mas me dá um lugar perto do Senhor. Quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, aleluia. Até o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, e eu encontrei teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu. Aquele garoto estava de novo na presença do Pai, aquele homem, porque ele saiu menino, mas ele voltou quebrado pela vida, ele voltou mexido pela vida, ele voltou nos cacos, a vida aos cacos. Ele estava na presença do Pai, ele era um homem marcado, ele conheceu as dores de uma vida fora da presença do Pai, e ele disse: Pai, me recebe como um trabalhador. Aquele Pai, glória, aquele Pai o abraçou, glória, aquele Pai estava de braços abertos, aleluia, com a mão estendida. Ele nunca recolheu a mão, ele estendeu a mão para ajudar, ele estendeu a mão para levantar, ele estendeu a mão para... Ele nunca recolheu a mão. Era o menino que saiu da sua presença, foi o menino que se afastou, e aquele Pai com aquela mão erguida outra vez o abraçou, porque o amor abraça, o amor perdoa, o amor restaura. O que nos separará desse amor? Será a doença? Será a crise? Será o desemprego? Será a fome? O que nos separará do seu amor? Será a situação adversa? O Pai o abraçou. Que abraço foi aquele abraço? E o beijou.
Que beijo que foi aquele beijo. Sabe, quando alguém beija, deixa algo de si na outra pessoa. Beijar é isso. Você deixa um pouco de você no outro. E foi isso que o Pai fez. Ele deixou no Filho da sua vida. Ele deixou no Filho da sua bênção. Ele deixou no Filho do seu apreço. Ele estava colocando no Filho o seu aconchego, o seu cuidado, o seu amor, o seu carinho, o seu perdão. Ele o abraçou e ele o beijou e ele o recebeu, porque nada poderá nos separar do amor de Deus, nem o pecado, nem o presente, nem o porvir, nem a vida, nem a morte, nem principados, nem potestades, nem criaturas, nem espada, nem fome, nem crise, nem desemprego, nada, absolutamente nada, glória, poderá nos separar do amor do Pai que está em Cristo Jesus o Senhor. Ele o abraça, ele o resgata, coloca nos seus braços outra vez e diz: dá um banho nele, está todo sujo, dá um banho nele, tira essas roupas rotas e dá a ele vestes talares, vestes de brancura inigualável. Vamos dar uma festa, coloca anel no dedo dele, ele está fazendo comigo um renovo da sua aliança. Calça os pés, porque ele não é escravo, ele é filho. Glória, na minha casa não será um escravo, na minha casa não será um trabalhador, na minha casa o lugar dele é de filho, o lugar dele é especial, o lugar dele é o meu deleite, o lugar dele é a minha alegria, o lugar dele é o meu amor. Aleluia, glória. Manda matar o cordeiro cevado para a festa, para a ocasião festiva, para a ocasião de celebração. E vamos sentar e vamos comer. Porque este meu filho estava morto e ele voltou a viver. Ele estava perdido e ele foi achado. Sabe, quando esse texto diz que Jesus amava Marta, Jesus amava a irmã dela, Maria, que tinha prazer em estar na presença de Jesus. Marta, ela não sabia aproveitar a presença de Jesus. Ela não desligava das coisas, dos afazeres, dos compromissos quando Jesus estava. Lázaro não é visto, não é mencionado aproveitando a presença de Jesus como deveria, mas Maria tinha uma forma de chegar em Jesus. Ela se apegava à presença de Jesus. Ela tinha prazer na presença de Jesus. Esse relacionamento de Maria de Betânia é o relacionamento do filho com o pai. É o relacionamento que vai além de interesses. É o relacionamento que tem prazer em estar perto, tem prazer em estar do lado, tem prazer na conversa, tem prazer no diálogo, tem prazer no convívio de um com o outro. Isto é um amor. Amor é algo que prende, amor é algo que amarra. A aliança é o berite, é o que me prende, é o que me amarra. Ele diz: quando Israel era menino, eu amei Israel, aleluia, eu atraí com cordas de amor, eu prendi com laços de ternura, e eu tirei o jugo de sobre Israel. Sabe, é o que esse pai está fazendo por esse filho, é o que o relacionamento com Deus faz comigo e faz com você, quando nós nos aproximamos do Senhor, sabe, não motivados porque muitas vezes a nossa aproximação é porque nós queremos alguma coisa. Aquele filho se aproximou do pai porque queria alguma coisa. Eu quero ouro, eu quero prata, eu quero isso, eu preciso daquilo. Mas esse menino, ele vai viver uma outra experiência e ele vai descobrir que ele é mais valioso que ouro, que ele é mais valioso que prata. Ele vai perceber, que não só porque ele tem bênçãos, mas por quem ele é, Esse garoto vai descobrir o que Maria de Betânia descobriu. Ela amava Jesus, ela era apaixonada por Jesus, não porque Jesus pudesse lhe dar ouro ou prata,
prata ou alguma coisa, mas porque ela tinha entendido quem Jesus era. Aquele menino finalmente, ele vai entender quem é o seu pai, e aquele pai vai abraçá-lo, aquele pai vai cuidar dele outra vez, e outra vez ele vai sentar do lado do pai, e ele vai descobrir uma coisa: o meu pai me ama. O teu pai te ama. Ele te amou de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Ele entregou o seu filho por você na cruz do Calvário, para que você que nele crê não pereça. Ele não quer que você pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, alguém conta que havia em certo lugar na África, uma tribo não alcançada, havia uma comunidade incivilizada, antropófagos, que não aceitavam a presença do homem estrangeiro entre eles, e vivendo além de um rio, eles não aceitavam que ninguém atravessasse o rio, e os missionários que tinham a missão de levar o evangelho a toda a criatura, de dizer ao mundo: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Ele batiza com o Espírito Santo e Ele vai voltar. Deus te ama, há um Deus que te criou e há um Deus que te ama, que você precisa conhecer, um Deus que quer se revelar para você, porque Ele te ama. Sabe, ninguém conseguia chegar até aquele povo incivilizado e antropófago, comedores de carne humana. Mas houve um missionário que com a sua esposa, recém-casados, foram para o campo missionário. Eles tinham um bebê ainda de colo, ainda sendo amamentado, e aquele missionário orou, buscou o Senhor, e ele disse: Senhor, me dá graça para que eu consiga atravessar o rio e seja recebido lá do outro lado por esses selvícolas antropófagos que não aceitam contato com ninguém que é de fora. E aquele homem pegou a sua esposa no outro dia, colocou na embarcação, ela com o bebê, e ele com aquela canoa começou a fazer a travessia para o outro lado do rio. Começou a fazer a travessia para se aproximar daqueles que não queriam a sua presença, daqueles que não desejavam a sua presença. E aqueles selvícolas, eles começaram a chegar na outra margem, e eles começaram a jogar lanças, mas o barco ainda estava distante, não era possível alcançar. Eram lanças de aviso, dizendo para aquele homem: não venha até nós não queremos a presença de estrangeiros entre nós não desejamos a presença de quem é de fora entre nós. E a sua esposa, apavorada, porquanto eram guerreiros antropófagos perigosos que estavam ali do outro lado, eram homens sanguinários, incivilizados, que estavam do outro lado, protestando contra eles que se aproximavam da outra margem. Aquele missionário olhou para a esposa e disse para ela: confia em Deus. Ela disse: confio. Ele disse: você acredita em mim? Acredita no chamado que Deus tem me feito, que Deus tem feito para a nossa família, de anunciarmos o evangelho como Ele mandou até os confins da terra? Ela disse: eu creio. Ele disse: então faz uma coisa, fica na canoa, permaneça na canoa, mas me entrega o nosso filho, entrega a nossa criança. E aquela mulher, sem entender, com lágrimas, apavorada, ela entregou, ela confiou o filho, o bebê de colo, ao seu marido. Ele desceu da canoa, ele pegou o filho nos braços, o levantou para o céu, e com o filho erguido, ele foi passo a passo, fazendo a travessia até os selvícolas que estavam na outra margem. Aqueles selvícolas que antes estavam atirando lanças para advertir que não se aproximassem, eles ficaram agora perplexos, olhando um para os outros, olhando para aquele que tinha a chefia do grupo, e todos estavam perplexos, todos estavam armados, todos estavam preparados para uma batalha. Mas aquele homem se aproximava com um bebê, com o próprio filho, erguido para o céu, e olhando para eles com um brilho nos olhos, olhando para eles com amor, olhando para eles com a paz, com a segurança, olhava para eles, vinha trazendo para eles algo tão precioso. Eles não tinham coragem de lançar a lança, eles não tinham coragem mais de protestar, porque eles entenderam uma coisa: alguém que está disposto a dar a vida do seu próprio filho
por nossa causa, alguém que está disposto em sacrificar a vida do seu próprio filho, a sua própria vida, pelo nosso bem. Essa pessoa não quer o nosso mal, essa pessoa não quer o nosso mal. Deus não quer o teu mal, Ele te ama. Deus não quer o teu mal, Ele te ama. Ele prova que te ama em que Cristo Jesus deu a vida por você, deu a vida por mim, sendo nós pecadores, tendo nós errado o alvo. Ele não leva em conta a nossa ignorância, não, mas Ele anuncia através do Evangelho nessa manhã a todo aquele que escuta, que se arrependa e volte-se para Ele e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Jesus amava a Marta. Jesus amava a irmã de Marta, Maria de Betânia. Jesus amava a Lázaro. E eu posso te afirmar com toda segurança, Jesus te ama. Jesus te ama. O Senhor te ama. Oh, se os céus sem fim fosse papel, diz o poeta, se as hastes todas fossem penas, se os homens todos fossem escrivães para descrever o amor de Deus, os céus não caberiam, as águas do mar secariam, porquanto não caberia, ainda que se escrevesse de céu a céu. Tão grande, tão profundo, tão verdadeiro é o amor de Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Vem conhecer este amor. Vem conhecer o amor deste Deus que te ama. Entrega a tua vida a Ele. Faz com Ele esta aliança. Você pode, como filho pródigo, ter passado um tempo e até anos na sua presença e um dia ter dito: certamente é uma vida diferente lá fora, certamente é uma vida melhor que me espera fora da casa do Pai, fora das ordenanças do Pai. E você deixou, e você se afastou, você foi para viver distante dele. Mas olha, Ele nunca deixou de te amar. Oh, glória a Deus. Ele jamais vai deixar de te amar, ainda que você possa ter tropeçado, caído e errado ao longo da tua vida. Nesta manhã, Ele te chama para renovar, Ele te chama para restaurar, Ele te chama para a sua presença, Ele te chama, oh aleluia, para outra vez entrar no caminho. Te levanta e vem para a presença do Senhor, porque Ele te chama nessa manhã. Vinde a mim, Ele nos convida, Ele te convida, todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados, todos os que estão oprimidos. Ele diz: eu vos aliviarei. Sabe, o convite de Deus revela o seu amor, porque Ele não nos convida porque estamos bem, Ele nos convida exatamente como nós estamos. Ele convida o filho pródigo exatamente como ele está. Ou Ele se encarrega de resolver o que você não pode resolver. Mas eu tenho vícios, Ele vai te libertar do vício. Olha, mas eu sou preso às drogas, Ele vai te libertar desta prisão. Ah, mas eu pequei, eu cometi muitos erros. Vem com os teus erros, porque Ele vai fazer na tua vida novas todas as coisas. Ele vai pegar o pecado que você praticou e vai lançar no mar do esquecimento. E Ele diz: e dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Ele vai te fazer filho de Deus. A todos quantos o receberam, está escrito, Ele os fez filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Escreve no chat: eu quero Jesus. Publica esta decisão. Quem é a pessoa? Renata Ramos. Aonde está a segunda vida para o Senhor? Seja bem-vinda, Renata. Aonde está a segunda vida para Jesus nessa manhã? Escreve no chat: eu quero Jesus. É a terceira, né? Porque eu vou mais cedo. Aonde está a terceira vida? Que nessa manhã vem desfrutar do amor de Deus. Tome essa decisão. Não tem decisão mais importante que você possa tomar. Oh, glória a Deus. Mas vem conhecer esse amor, porque nada. Maria escolheu
a melhor coisa. Jesus disse, e isso não lhe será tirado. Sabe, o amor de Deus, ele é permanente. Ele não pode te amar mais do que ele já te ama. Oh, glória a Deus. Um preço foi pago pela tua vida, mas você precisa tomar uma decisão. Glória a Deus. O evangelho, ele é pregado, mas ele precisa ser aceito. Jesus, ele é a porta, mas você precisa passar pela porta. Jesus é o caminho que te leva para o Pai, mas você necessita de andar no caminho. Venha Jesus, te levanta, vem viver esta vida, a vida de verdadeiro filho de Deus, herdeiro do céu e co-herdeiro com Cristo. Eu não posso me alongar mais, eu tenho menos de 1 minuto, mas eu quero orar por você. Oh, glória a Deus. E quero dizer a você, meu querido, minha querida, que ainda que situações adversas possam estar acontecendo na tua vida, não mesmo, nada disso vai te separar do amor de Deus. Ore comigo, coloque-se diante do Senhor. Na casa de Marta, de Maria de Betânia e Lázaro havia uma crise. Mas Jesus amava Marta, Jesus amava Maria de Betânia, Jesus amava Lázaro, e eu te afirmo, Ele também te ama. Se coloque comigo agora na presença do Senhor. Eu vou estar orando por esta vida que já se decidiu, orando por você. Aleluia. E eu te convido ainda a tomar a decisão. Não deixa terminar o programa sem que você tome a decisão e publicamente, claramente diga, eu quero Jesus, eu quero, oh aleluia, eu quero este amor na minha vida. Pai querido e santo, estamos aqui na tua presença, Senhor. Que amor é esse? Que amor é esse? O teu amor, oh glória. Que amor tremendo é esse, Senhor? O teu amor. Amor que nos alcança em meio às crises, amor que nos alcança e não desiste de nós, em meio aos nossos fracassos, em meio aos nossos tropeços, ó Senhor. Amor, oh glória, amor, oh aleluia, oh glória, que não pode ser roubado de nós, que não pode ser tirado de nós, amor que não desiste. Pai, contempla agora, Senhor, cada um dos teus filhos que conectados aqui tomam decisão, papai, e se voltam para ti e renovam a aliança. E eu te peço, Pai, pelos teus filhos. O Senhor disse, eu vos digo isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas Pai, ainda que hajam aflições no caminho, ainda que hajam desafios no caminho, Senhor, nós temos uma certeza, é a certeza do teu cuidado, é a certeza da tua presença, é a certeza do teu amparo. Pai santo, eu te peço agora, renova, Senhor, forças, Pai querido, desta pessoa que ora comigo, Senhor, que assolada pelos vendavais da vida, assolada, Senhor, pelas dificuldades do caminho, mas ela está na tua presença, se volta para ti comigo, contempla agora, Pai, quebra todo jugo, quebra arco, corta lança, queima carros no fogo. Tu és Deus que se faz presente nas nossas batalhas, Tu és Deus que se faz presente, Senhor, oh aleluia, nada poderá nos separar do Teu amor, porque Tu estás conosco, papai, Tu és por nós. Ainda que se levante um exército, ainda que se levante um maremoto, ainda que se levante contra nós os poderes da terra, nada poderá nos separar do teu amor. Visita, Senhor, esse quarto de enfermidade. Visita, Senhor, esta casa. Pai, onde está aquele a quem tu amas e aquela a quem tu amas desta hora. E restaura a saúde, e restaura o vigor. Senhor, abre o livro da vida agora e escreve o nome deste filho, o nome desta filha, que nessa manhã se volta para ti, alcançado pelo teu amor. Que o teu amor envolva, que o teu amor abrace, Pai Santo, que coloque no colo, aleluia, e faça viver outra vez a vida abundante na tua presença, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Queridos, minha gratidão a você, que desde cedo tem estado comigo, ao Henrique, ao Ítalo, ao Josué, que esteve aqui, Josué